Olá, estamos aqui fazendo parte de mais uma TPC da Diretoria de Ensino. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Setembro Verde, simbolizado aqui por esse laço verde, né? Embora que o mês de setembro também é comemorado o Setembro Amarelo, alusivo ao combate ao suicídio, né? Então o Setembro Verde, ele preza pela conscientização à doação de órgãos e tecidos, né? Que ultimamente tem percebido que o número de doadores tem diminuído consideravelmente. Nós temos uma lei federal aqui de 1997 que ela dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes e tratamento e dá outras providências, né? Todo transplante de órgãos e tecidos passa por autorização do SUS, né? E esse procedimento de coleta desses órgãos somente se dá após a constatação da morte encefálica do corpo, né? Constatada por médicos que não vão participar da equipe de transplante e de remoção. Então, esses médicos eles são isentos de qualquer procedimento que esteja relacionado à remoção e ao transplante, né? Então, para garantir a lisura do processo. Lembrando que essa lei é de 97. A campanha Setembro Verde, aqui no estado de São Paulo, começou em 2014 e ela é fruto de uma lei de um deputado, o deputado Gilmaci Santos, né, que é a Lei 15.463 de 2014, que, mesmo tendo a lei federal, a doação de órgãos ainda era muito insignificante. Então, a partir da lei, criando-se essa campanha, houve um aumento considerável da questão de doação, né? Embora ainda a doação é considerada um tabu, porque boa parte da população não consegue entender como que se dá. Muitos acham que ainda o corpo, o parentesco ainda poderia retornar à vida, né? E outros ainda não aceitam, né? É uma questão aí de cultura mesmo, né? Outra coisa que eles falam, mas se o paciente está em coma, ele pode voltar à vida, né? Por isso que se enfatiza que é somente após a morte encefálica, né? Porque o coma ainda é reversível, a morte encefálica não mais. O que a gente pode doar? Quais são os órgãos, né? Pode ser doado o rim, fígado, coração, pâncreas e o pulmão, né? Os pulmões. Sobre os tecidos, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue do cordão umbilical e aquela questão de células tronco, né? Em 2014, enfatizando, logo quando saiu a lei, nós aqui fizemos uma orientação técnica para professores na FAMEMA, ou melhor, no Hospital das Clínicas da FAMEMA, né? E lá nós pudemos ver um pouquinho dos procedimentos, como que a coleta vai alguns tecidos e órgãos, né, para doação, onde esses tecidos e órgãos ficam armazenados, quanto tempo de durabilidade eles têm, como que funciona a questão do transplante, porque é uma fila única, né? Então, às vezes o transplantado não é da região, é de outra região, e esse órgão tem que ir em tempo célere e ainda tem que tomar um cuidado para que ele não descongele, porque ele é conservado em baixa temperatura, né? Então é uma coisa assim, interessante, e nós pudemos de primeira mão verificar com os professores lá em 2014 como é que funciona um pouquinho disso daí, né? Existem também os órgãos que podem ser doados em vida, né? Por exemplo, como um rim, parte do fígado, a medula óssea, uma coisa muito comum, né? Aqui no Hemocentro existe o sistema de coleta de medula óssea, assim como coleta de sangue, né? Uma coisa até não tão complexa, né? Então, lembrando que esses órgãos, eles precisam ficar sob conservação de baixas temperaturas, né? E eles têm um tempo de validade muito curto, né?
Então, eu não coloquei aqui o tempo de validade porque varia de órgão para órgão, de tecido para tecidos. Mas, se quiser um aprofundamento, é interessante fazer uma pesquisa, né? Os números que são levantados aqui sobre a doação, o que a gente pegou de interessante? Que se constatou uma queda considerável de doação em 2021 em cerca de 26%. Isso a gente compreende que foi devido à pandemia, mas os números não estão retornando da forma que era, né? Que já eram baixos, né? Então a gente precisa criar uma cultura de doação de órgãos e tecidos, e para isso precisa começar pela questão educativa, né? Vamos aqui, ó. A questão é que a família é responsável por liberar a doação. Então, um ponto que é importantíssimo aqui: se a pessoa tem interesse em doar órgãos, é importante ela deixar avisado para a família, até por escrito às vezes, que ela tem esse interesse em fazer a doação, porque quando ela vir a faltar, a família já não vai ter receios em fazer essa doação, porque era uma vontade da pessoa quando estava em vida, né? Então, a autorização familiar é fundamental, por isso é importante que tenha essa conversa anterior aí, para que não tenha surpresas, para que não jogue essa bomba na mão da família, né? E sempre lembrando que os órgãos, eles obedecem uma fila de espera, então aqui não tem como furar fila, né? Existe todo um controle, e é um controle nacional, estadual, para que não se tenha injustiças, né? Nós temos aqui um monitoramento pelo Sistema Nacional de Transplante, tudo que acontece é pelo sistema, em qualquer lugar do país se tem acesso, né? Então não dá para fazer uma maracutaia, vamos dizer assim. Mas sabemos também que existe a venda de órgãos no mercado negro, né? Só que aí é outra coisa, né? Para doar órgãos, quem que pode doar órgãos, né? Qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha boa saúde, né? Que se encontrava em boa saúde e veio a perder a vida, né? Para se doar em vida, é necessário acessar o site da Aliança Brasileira de Doação de Órgãos e Tecidos, que é o ADOT. É uma organização não governamental, mas de extrema importância para o país, né? Ela faz esse controle e essa conscientização no país todo. Aqui temos aqui o logo da organização não governamental, né? E sempre nas campanhas eles ressaltam, né, que não existe mercado ilegal de órgãos, que na realidade essa ONG é para evitar que haja mercado ilegal de órgãos, para que as coisas sejam feitas na maior transparência, né? E que todas as religiões possam enxergar na doação como um ato de caridade e de amor, porque a pessoa doando um órgão, ela passa em parte ainda a sobreviver em outra pessoa, né? E isso é importante para a família ter essa consciência, né? Outra campanha interessante aqui também, né? Também da DOT, né? Seja um doador. Seria importante a gente passar essas informações para os nossos alunos, para a nossa comunidade, né? Porque não é só aluno, todo mundo, às vezes a pessoa nem sabe que pode doar, né? Às vezes nunca parou para pensar a respeito de, né? E que existe muitas e muitas pessoas necessitando, né? Então seria necessário ter essa conscientização. Aqui a doação de órgãos, dando vida até mesmo quando ela se foi. Olha que coisa interessante, né? Daqui, ó, ainda outra campanha. É um doador após constatação da morte encefálica, tá vendo que aqui foi enfatizado isso, né? É capaz de salvar mais de 20 pessoas, isso doando todos os órgãos que lhe é capaz, né? E doe órgãos, a vida precisa continuar. Então isso aqui foi uma campanha da saúde, né, para sensibilizar a população. Sempre o Ministério da Saúde está fazendo algumas coisas nesse sentido, e
trabalhando junto a outras instituições, principalmente instituições governamentais e educacionais, né, para que chegue o maior número de pessoas possíveis e que essa conscientização dê resultados a curto prazo, mas principalmente a longo prazo, que nós teremos uma população mais consciente e mais solidária, né? E aqui nós temos um caso, que é um menininho aqui, Matheus, lá do Rio Grande do Sul. Ele, aos 7 meses, ele foi constatado aqui que o coração dele não tinha condições de prosseguir a vida, né? E ele precisava de uma doação urgente. E aqui tem, aos 7 anos, ele já completando o 7º aniversário, graças a essa doação do coração, né? Ele levou uma vida normal até então, e o Ministério da Saúde utilizou ele em campanhas nacionais por muito tempo, né? Pena que aos 11 anos de idade ele veio a óbito, né? Por algumas complicações, não sei se foi do coração, mas o importante é que ele não tinha condições de vida, ele não chegaria nem a 1 ano de vida, e ele chegou até os 11 anos, né? Lógico que para a família foi uma perda, uma dor, mas conseguiu protelar a partida dele em 10 anos, né, praticamente. Então a família ainda pôde curtir e ele teve uma oportunidade, né? Lógico que ele foi o primeiro transplante nesse sentido. O corpo médico vai ganhando experiência com isso e que os transplantes posteriores possivelmente terão mais sucesso, né? E isso que a gente almeja, isso que a gente quer. Então, eu tinha para falar para vocês era isso. Um abraço a todos e não deixe de fazer a conscientização dos alunos nas escolas. Até mais. Tenham um bom final de semana.